Tá difícil se relacionar nessa geração, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa nos seus últimos 3 relacionamentos, ou nas últimas 3 pessoas que te interessaram de verdade. Agora presta atenção nessas pessoas. O que essas pessoas tinham em comum? Não fisicamente, emocionalmente. Como que elas te faziam sentir? Se você for honesto com você mesmo, ou honesta, você vai perceber algo muito estranho. Existe um padrão ali. Talvez você sempre se apaixone, sei lá, por alguém emocionalmente indisponível. Talvez você sempre escolha quem precisa ser resgatado. Talvez toda vez que alguém demonstre interesse genuíno, algo dentro de você trava e você começa a procurar defeito na pessoa como se fosse perfeito demais. E aí você acha que é azar, dedo podre, o mercado tá ruim. As pessoas dessa geração não sabem amar de verdade, não sabem se comprometer. E tudo isso pode ser verdade. É claro que o mercado está complicado, mas em partes. A verdade mais profunda, a que ninguém quer ouvir, é que você não está escolhendo essas pessoas por acaso. Não existe acaso quando se trata da criação de Deus. Você está repetindo um roteiro que já foi escrito quando você era tão pequeno, que você nem lembra. E esse roteiro ele tem um nome. A psicologia chama de estilo de apego. E eu chamo de a sua primeira história de amor de merda. Que é aquela vez que você viveu o amor com muita intensidade e você sofreu, ou não, mas foi intenso. E você lembra daquilo, né? Não de forma consciente, talvez no seu inconsciente, mas lembra. Nos anos 50, um psiquiatra britânico chamado John Bowlby, ele percebeu algo que obviamente deveria ser óbvio, mas que na ciência da época simplesmente eles ignoravam, que é bebês humanos são absurdamente vulneráveis. Nunca parou para pensar nisso? A gente não anda no primeiro dia. Porra, Fê, é lógico. Não, mas a gente não corre na primeira semana. Pô, claro, Fê. Não, mas a gente não se alimenta sozinho por anos. Claro, Fê, não é tão claro assim não. Um filhote de cavalo levanta e trota meia hora depois de nascer, ele cai e já sai correndo, já é igual louco. Um cordeiro, ele tá de pé em minutos. Um bebê humano, ele morre se ninguém segurar ele. Por mó cota, cara. E por que a gente é tão frágil? Nunca se perguntou isso? Por causa do cérebro. O cérebro humano, ele é tão grande, mas tão grande, que a gente precisa nascer antes dele estar 100% pronto. Senão não passa pelo canal do parto. Então a gente chega ao mundo numa condição de dependência total. E a evolução resolveu esse problema da forma mais elegante e brutal possível. Ela nos programou para nos apegar. Não culpe a mulher, culpe a evolução. Presta atenção nisso. Apego não é carência, não é fraqueza, não é coisa de gente necessitada, gente fraca. Na verdade, é o sistema operacional mais antigo que você tem. É mais velho que a linguagem. É mais velho, inclusive, que o pensamento abstrato. Mais velho que qualquer ideia que você já teve sobre amor, tá? Quando você era bebê e sentia frio, fome, medo ou dor, você chorava. E esse choro ativava algo no seu cuidador, que no caso é sua mãe ou seu pai ou alguém que estava ali. Ah, Fê, mas eu não tenho ninguém. Alguém você teve, senão você não estaria vivo. Esse alguém vinha, te pegava no colo, tentava entender o que você precisava. Tá com frio? Tá com fome? O que esse bebê tá chorando? Teve pesadelo? Precisa trocar fralda? Precisa rotar? E o bebê tá ali chorando, se expressando da sua forma e o humano responsável ele vai dar um jeito de ver o que o bebê precisa. E aqui que fica interessante. O bebê, ele não sabe o que ele sente. Ele só sente. Quem dá nome ao sentimento é o cuidador. Quem organiza a emoção é o outro. O cérebro do bebê sozinho não dá conta. Ele precisa emprestar o cérebro de alguém. Literalmente. Os pesquisadores chamam isso de corregulação emocional. E isso é a fundação de tudo que você vai entender aqui dentro desse vídeo, nessa conversa natural aqui sobre namoro nessa geração, e você vai entender onde eu quero chegar. Como sempre, isso aqui é um papo, uma conversa profunda, mas presta atenção. Se esse processo funcionou bem na sua infância, se quando você chorou alguém veio,
entendeu você, te acalmou e depois te devolveu ao mundo para continuar explorando, você aprendeu 3 coisas fundamentais sem ninguém te dizer uma palavra. Ninguém te disse uma palavra e você já aprendeu. Primeiro, o mundo é seguro o suficiente para eu explorar. Segundo, minhas emoções fazem sentido e podem ser manejadas. Terceiro, eu posso confiar em outro ser humano. Ok? Ou seja, se o seu processo com o seu cuidador foi saudável e ele te atendeu, não te julgou e depois te deixou explorar o mundo, parabéns, você vai encontrar pessoas saudáveis. Agora, se esse processo não funcionou direito, você aprendeu outras 3 coisas e também sem ninguém te dizer nada. Primeira, o mundo é uma ameaça. Segunda, minhas emoções são demais ou elas não existem. Terceira, contar com alguém é a receita para se machucar. Você está entendendo que quando você era uma criança, um bebê, o jeito que te criaram, que te ensinaram sobre amor e sobre necessidades, dessas 2 formas existe, é 50-50? 50% das pessoas que estão assistindo esse vídeo foram criadas de forma errada e outros 50% foram criadas de forma certa. De novo, certo e errado uma concepção, mas é saudável e não saudável. Traumático e não traumático, vamos dizer assim. Mas saudável e não saudável eu acho que é melhor, tá? Bizarro, né? Uma pesquisadora chamada Mary Ainsworth, que é tão importante quanto o Bowlby, né? Mas que a história tratou com menos holofote, porque, bom, era uma mulher nos anos 60, ela criou um experimento que para mim foi genial, e ela chamou de situação estranha. Funciona assim: mãe e bebê de 1 ano, bebê de 1 ano, entram numa sala, uma sala desconhecida, cheia de brinquedo. O bebê começa a explorar, curioso, e a mãe sai da sala por 3 minutos. 3 minutos. Para um bebê de 1 ano, numa sala estranha, 3 minutos é uma eternidade. O chão some, o mundo vira uma ameaça. E aí a mãe volta. O que essa pesquisadora observava era exatamente esse momento da volta, o reencontro, porque é ali que o padrão saudável e não saudável aparecia. E olha que interessante, ela descobriu que existem basicamente 3 modos de reagir, 3 estilos de reação, 3 formas de lidar com a dor da separação. E cada um deles vira um jeito de amar quando esse bebê cresce, tá? Eu adoro esse tipo de teoria, porque para mim é bizarro entender da mente humana, né? O primeiro padrão, o bebê ele chora quando a mãe sai, ele protesta, ele reclama, ele fica bravo, e quando ela volta, vai até ela, se acalma no colo, e depois de uns minutos, desce e volta a brincar. Isso é o apego seguro. Essa criança ela está dizendo com o corpo, eu senti sua falta, fiquei com raiva, mas eu confio que você voltou e agora está tudo bem. Ruptura, reparo. Briga, reconciliação. Essa criança aprendeu que conflito não é o fim do mundo. Que dá para sentir raiva de quem você ama e continuar amando, porque tá tudo certo. Eu fiquei com raiva que você me deixou, mas agora eu tô bem de boa. Entendeu? O segundo padrão, o bebê parece nem ligar quando a mãe sai, continua brincando, aparentemente tranquilo, e quando ela volta, o bebê ignora, não vai até ela. Parece independente, né? Parece até forte, resiliente o bebê. Só que quando você mede o cortisol, o hormônio do estresse, o bebê ele tá em pânico por dentro. O corpo dele tá gritando, mas o rosto não mostra nada. Porque provavelmente esse bebê aprendeu que demonstrar o que sente não adianta. Chorar não traz ninguém de volta. Então o bebê desligou o alarme. A sirene toca, mas ninguém ouve. Isso é o apego evitativo. E o terceiro padrão? O terceiro padrão, o bebê ele entra em desespero quando a mãe sai, ele chora, ele grita, ele se agarra em quem estiver perto. Quando a mãe volta, pula nela, mas ele não se acalma. Ele continua chorando, empurrando e puxando ao mesmo tempo. Ele quer colo
e rejeita colo no mesmo gesto. Esse bebê aprendeu que o cuidador é imprevisível. Às vezes ele vem, às vezes ele some. A estratégia, então, é basicamente fazer o máximo de barulho possível, porque se você não gritar, ninguém te ouve. Isso é o apego ansioso. Agora, traduz isso para a vida adulta, porque esse bebê ele cresce. Você cresceu. Virou você. Esse bebê virou você. Os três padrões que eu falei dessas histórias, eles estão aqui agora assistindo esse vídeo comigo. O evitativo é aquele que namora, mas mantém uma parede invisível. Ele funciona na superfície, cancela plano na última hora, demora 3 dias para responder e quando responde é monossilábico. Quando a pessoa se aproxima de verdade, ele sente sufoco, gosta de alguém e começa a achar defeito nessa pessoa, a risada é estranha, ela é carente demais, ele é grudento, troca de canal antes de se envolver. Diz que valoriza a liberdade, que se basta e que não precisa de ninguém e que cansa rápido. Mas no fundo tem pavor. Pavor de precisar de alguém. Porque precisar, quando ele era um bebê, não funcionou. E o cérebro inconsciente guardou isso. O ansioso é aquele que se entrega rápido demais. Ele manda mensagem de manhã, de tarde e de noite. Interpreta cada demora como rejeição. Ele precisa sempre de uma confirmação constante de você me ama? Tá tudo bem entre a gente? Por que você não curtiu minha foto? Ele checa sempre as redes sociais, checa o celular, sente que o amor está sempre escapando entre os dedos. Faz qualquer coisa para manter a conexão, inclusive abrir mão de quem ele é. Porque quando ele era uma criança, um bebê, a atenção era recurso escasso. E ele aprendeu que precisa lutar, implorar e gritar por atenção. E o seguro? O seguro é aquele que confia sem ser ingênuo. Ele briga, mas ele repara. Ele fica quando é difícil, mas vai embora quando é destrutivo. Ele é o tipo de pessoa que diz o que sente sem medo de ser abandonado por isso. Ele não precisa de jogo, nem de teste, nem de estratégia. Quem ama de frente, olha no olho, sem armadura. A pesquisa mostra que algo entre 50% e 60% das pessoas são seguras. Uns 20% a 25% são evitativas e uns 15% a 20% são ansiosas. E uns 5% tem o que a gente chama de apego desorganizado, que é quando o cuidador era ao mesmo tempo a fonte de conforto e a fonte de medo. Imagina que a pessoa que deveria te proteger é a mesma que te ameaça, que bate na sua mãe, no seu pai, te bate. O seu porto seguro é a sua tempestade. Isso produz gente que quer amor desesperadamente e foge dele com a mesma intensidade. É o padrão mais doloroso de todos e muitas vezes também é o padrão de mulheres que apanham do marido ou pessoas, homens que têm mulheres extremamente problemáticas e que adoram esse padrão. É o padrão que ele conhece. Isso não é destino, tá? Na verdade, isso é um ponto de partida. Tem um conceito na psicologia que eu acho que deveria ser ensinado na escola. Eu chamo de mentalização. Parece nome de técnica holística de coach, mas não é não. É uma técnica interessante. Mentalização é a capacidade de entender que o outro tem uma mente própria, um mundo próprio, que pensa coisas que você não sabe, que sente coisas que você não vê. E que também tem medos que não são os seus medos, né? E o que o outro faz nem sempre é sobre você. Parece meio óbvio, né? Ah, Fê, eu sei disso, você fala isso direto. Não, mas não é óbvio não, cara. Nem pra mim que estuda isso é óbvio. É muito difícil, a gente só tem a nossa própria mente como referência. Não é tão simples eu entender que a minha mulher que convive comigo o dia inteiro não mora dentro da minha cabeça. Quando sua mulher chega em casa calada, o que você pensa? Ela tá brava comigo. Quando seu namorado, seu homem demora para responder, o que você assume? Ele não se importa. Você não está mentalizando, você está projetando. Você está reagindo
a uma suposição, não a realidade. Você está lutando contra um fantasma que você mesmo criou, um medo imaginário. E de onde vem essa capacidade ou essa falta dela? Da mesma origem de tudo, da sua infância, cara. É foda, né, cara? A gente é muito fragilzinho, a gente é muito... Puta, mano. É foda, cara. Teve dois pesquisadores também nos anos 90, o Fonage e o Steele, né? O Howard e o Peter, né? Eles fizeram um estudo também que para mim foi brilhante. Eles pegaram casais grávidos do primeiro filho e deram uma longa entrevista sobre a infância deles. E depois acompanharam esses casais de perto, né? Sempre, todo ano. E quando o bebê completou 1 ano, eles mediram o apego da criança. E eles encontraram algo, enfim, inusitado. Pais seguros, filhos seguros. Pais inseguros, filhos inseguros. A ferida passa de geração em geração, como uma herança genética ou uma doença, um alcoolismo, qualquer coisa. Mas a parte mais importante não foi essa parte que é meio óbvia. Na verdade, eles encontraram um grupo de pais que tinha tido infâncias terríveis, perda de um dos pais, abandono, negligência, agressão, abuso. E mesmo assim, os filhos desses pais eram seguros. Como? A resposta é uma só: mentalização. Esses pais, eles conseguiam olhar para a própria história e dizer algo como: a minha mãe era distante, mas eu entendo que ela estava sozinha, sobrecarregada, repetindo o que ela viveu. Eu posso falar por mim. Eu sei que eu vou cuidar muito isso quando meu filho nascer. Meu pai era agressivo, mas eu consigo ver que ele não tinha ferramenta nenhuma para lidar com a frustração dele. É óbvio que isso não justifica. Não apaga a dor que eu senti e não apaga a dor que você sentiu dos pais que você provavelmente teve e não gosta, por exemplo. Mas eu consigo segurar as duas coisas ao mesmo tempo, a raiva e a compaixão. O dano e a complexidade do ser humano. Essa capacidade funciona como um escudo. É o que os coaches chamam de ressignificar, né? Ela quebra a corrente e impede que você passe para o seu filho, para o seu parceiro, para o seu próximo relacionamento, a mesma ferida que você recebeu. E que, na real, a pessoa que está vivendo com você não tem absolutamente nada a ver com essa ferida. Você precisa mentalizar. Quando você pensa nos seus pais, o que aparece? Seja sincero. Comenta isso. Se você não quiser comentar, tudo bem, mas a ordem é um lugar sem julgamento, cara. Que todo mundo quer evoluir aqui. Abra o coração nos comentários, fala comigo. Você idealiza eles? Você acha que eles foram perfeitos? Monstros? Ou você condena eles? Porque se você não consegue ver seus pais como humanos imperfeitos, que fizeram o que puderam com o que tinham, você vai fazer a mesma coisa com quem amar. Você vai tratar seu parceiro como herói e na segunda semana, vilão. Sem meio termo. Sem espaço para o outro ser gente. Como se todo mundo ao seu redor fosse obrigado a ser perfeito. Agora eu quero falar uma coisa que você precisa ouvir se você ficou até aqui, até o final desse vídeo. Que é uma conversa, né? E eu adoro, tipo assim, cara, eu adoro... Por favor, comenta, cara. Comenta, mano. Eu vejo todos os comentários, mano. Eu adoro, porque isso aqui é uma conversa. Eu tô conversando com vocês. Comenta aí muito, tá? Quero saber a opinião de vocês e se isso fez sentido. Paixão é química. Dopamina, noradrenalina, serotonina, é tudo química. É a mesma cascata neurológica de uma droga. É como toda droga. E toda droga tem tolerância, o corpo se adapta. O que te dava arrepio no primeiro mês, no segundo mês fica previsível. No mês 8 pode ficar chato. Isso não é o relacionamento esfriando, isso é biologia. E você foi treinado pela modernidade para confundir o fim da paixão com o fim do amor. O seu cérebro, depois de anos consumindo estímulo em dose máxima, séries que você maratona, reels que duram 10 segundos, nets que renovam a cada deslizar de dedo, pornografia, seu cérebro espera intensidade o tempo inteiro. E intensidade constante não existe.
nem com a pessoa perfeita, nem na melhor relação do planeta, nem com droga se mantém. Você morre de overdose antes. Sabe aquele trecho da série entre o episódio piloto e o episódio que te viciou de verdade? Aqueles 4, 5 episódios meio mornos que você quase desistiu de ver a série toda? Todo relacionamento que vale a pena tem esse trecho. É a segunda-feira de manhã do amor. A conversa sobre a conta de luz. O silêncio que não é romântico, é simplesmente o silêncio, pô. A louça na pia, a toalha molhada, aquele dia chuvoso, com um clima meio blé. É exatamente aí que 90% das pessoas abandonam ou olham para outra pessoa. Comparam. Isso aqui não é mais o que era. Abrem o aplicativo, buscam o próximo pico de dopamina e emoção. E aí o ciclo recomeça. Paixão, vale, fuga, paixão, vale, fuga. A vida inteira correndo atrás do início sem nunca chegar no meio, muito menos no fim. O que essas pessoas nunca descobrem é que do outro lado do vale existe algo que a paixão não dá. Paz. Não a paz de propaganda de aplicativo de meditação, não. Ou a paz que você vê no Instagram, perfeita. A paz de saber que tem alguém que já viu o seu pior e resolveu ficar. Que briga com você por causa de bobeira e que pede desculpa. Que te conhece o suficiente para saber que quando você fica quieto, não é indiferença, é medo. Mas para chegar nessa paz, você precisa de uma habilidade que a modernidade quase que extinguiu: a tolerância ao tédio. Capacidade de ficar quando não é emocionante. De atravessar o platô sem querer pular fora, achando que o morro acabou. Não é conformismo. Não é aceitar migalha. É entender que tudo que vale a pena na vida está do outro lado de um trecho onde você vai querer desistir. E mesmo assim, você não desiste. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso, tá? Espero de coração que você tenha entendido. Pela ordem. Valeu. Ah, comenta. Quero saber sua opinião. Se você gostou desse papo, se eu abrir tua cabeça aí de diversas formas sobre a sua infância, sobre os seus padrões, é uma merda, eu sei, é difícil, é complicado. A vida é difícil. Se fosse fácil, né, cara, não se chamaria vida, se chamaria, sei lá, fala um negócio fácil aí, sei lá, levantar 30 quilos de cada lado no supino. Pra mim é fácil. Pra você não. Valeu, rapaziada. Comenta muito que eu vou ler todos os comentários. Eu aqueço com 30, né? Não sei se você sabe. Só queria falar aqui pra deixar claro que eu sou bem forte, tá? Valeu, rapaziada. Falou, mano. Isso se chama